Foi uma questão da minha identidade. E eu, de criança, já tinha percebido situações de discriminação. Já tinha me sentido discriminada por vezes, né? Coisas que tinham a ver muito com, como digamos, uma negação e uma crítica a aspectos corporais. Tentar disfarçar, né? Os aspectos do seu corpo para embranquecer. Eu entrei na faculdade de filosofia, o primeiro ano tudo bem. Quando foi 68, eu fui assim, convidada, né? Entre aspas. Porque naquela época era tudo clandestino. Sim, claro. Então as pessoas vinham, conversavam com você, te sondavam, que não sei o que, sabe? Aí você começava a participar das passeatas, né? E das manifestações, sabe? Aí contra a ditadura, a gente entrava no cinema, estava passando filme, aí a gente jogava lá de cima um monte de panfletos, saía correndo. E nas passeatas jogava, como é que fala? Bolinha de gude para os cavalos cair quando vinha a cavalaria, daí corria, né? Mas eram as pessoas de movimentos de esquerda mesmo, sabe? Sim. Do Partido Comunista, não, que eu sou de várias organizações. Eu fui da ala vermelha do PCdoB. Mas tinha gente que era da Polop, que era os trotskistas, da esquerda católica. Estudava Marx, né? Engels, lia muito, entendeu? Eu fiz vestibular e estudei na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz o curso de psicologia. Fui inicialmente contactada por esse colega, que era Idalísio Aranha, né? Naquele momento, quando eu entrei na universidade, o Centro de Estudos de Psicologia, que era o órgão de representação dos estudantes do curso de psicologia, estava fechado. O diretório acadêmico também estava fechado. Então, eu participei do processo de reabertura dessas duas entidades, né? Eu fui presa em 70. Eu fui presa e um dia eu fui para a faculdade assistir aula. Aí chegou uma amiga minha e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, senhora, eu falei, você está louca? Foi decretada a sua prisão preventiva. Está no jornal de hoje. Me esconderam no... Como é que chama? Convento das Beneditinas. Bom, então, eles pensavam que a minha casa era um aparelho. Então, a Polícia Especial do Exército, do qual esse tenente Marcelo, ele fez um escarcéu. Sabe por que todo mundo ficou surpreso? Porque ele cercou o quarteirão inteiro, cercou tudo. E ele não foi direto na minha casa. Ele foi na casa do vizinho, chamou o vizinho, levou o vizinho para bater na minha porta, sabe? Para ver se ia ter alguma reação, né? Se tinha gente. Aí ele chegou atropelando todo mundo. Eu estava dormindo, entrou, porta dentro. Cadê as armas? Cadê as armas? Cadê as armas? Eu falei, minha arma é a caneta. Nossa, ele quase bateu no meu pai. Esse companheiro, Idalísio Aranha, que morreu no Araguaia, né? Ele tentou me recrutar para o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, mas ele não conseguiu porque eu tinha uma divergência teórica, porque como eles falavam que a revolução viria do campo para a cidade, e eu não concordei com essa visão, eu falava, não, eu não concordo com isso, eu acho que as cidades vão ser mais importantes no processo revolucionário no Brasil, eu acho que a liderança vai ser da classe operária. Então eu pensava dessa forma. 71, quando eu conheço meu ex-companheiro, que em contato com as concepções do pessoal da Polop, Política Operária, né, CMLPO, aí eu concordei com a visão, quer dizer, a Polop tinha uma visão da liderança da classe operária e tudo mais, né? A Polop também nunca teve uma atuação militarista, né? Ela não atuou através de armas e tal, né? O trabalho
tentava se fazer um trabalho político, né, no meio estudantil e no meio da classe operária, né. E então, quer dizer, eu entrei na universidade justamente após o AI-5, né? Eu entrei na universidade em 1969 e, portanto, eu peguei um período brabo, né, de fechamento, né, do espaço democrático no país. E depois a organização determinou que não havia condições da nossa permanência na cidade e ficamos aguardando uma decisão para onde a gente iria, né? Então foi dessa forma que vim para São Paulo, uma determinação de ruptura total, né, com o passado, para que a gente não pudesse ser atingido. A partir de 78 e tal, a gente começa a voltar para uma situação de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de participação. Nós, no Brasil, oficialmente a gente, no início da década de 70 para cá, o movimento feminista começa a pipocar. E aí e a gente começou a se reunir, conversar o que era isso, e etc, etc. No movimento feminista, depois de algumas reuniões, a gente resolve criar o Centro da Mulher Brasileira, a primeira entidade feminista criada no Brasil, a mulheres, e não tinha uma questão concreta de negra ou não negra, mas tinham pouquíssimas negras, certo? Eu disse, olha, eu estou no movimento de mulheres, a gente luta pela igualdade de homens e mulheres na sociedade, e luta pela igualdade de todos, certo? Mulheres negras, mulheres brancas. E aí eles disseram, Santinha, eu acho a sua luta muito bonita, mas só que não é o momento. Eu acho que a gente tem que conseguir a igualdade dos povos, tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo. Primeiro a luta de classe, aí depois a gente trabalha a questão da mulher. Em 84, eu participei da criação do Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo e do primeiro bloco Afro-Alafiá, que foi a primeira tentativa de organização. Aí era uma grande frente política juntando todos os segmentos do movimento negro da cidade. Em 88, eu, Sueli e outras companheiras, Deise Benedito e tal, nós criamos o GELA 10, Instituto da Mulher Negra.